Prosseguindo com a maratona Sexta-feira do Terror, agora eu vou comentar aqui sobre o último filme que encerra o gênero zumbis do quadro Sexta-feira do Terror. E o filme em questão, que ele teve duas sequências, o primeiro é de 1983, tá? É uma adaptação, na verdade, né, de 1983, que o filme, na verdade, é de 1989, que se chama Cemitério Maldito. E antes de eu comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. Cemitério Maldito, Pet Sematary, é um filme americano de terror sobrenatural de 1989 e é a primeira adaptação do romance homônimo de Stephen King, de 1983. Dirigido por Mary Lambert, com roteiro de King, né, do próprio Stephen King. O filme é estrelado por Dale McKeith, Denise Crosby, do seriado Insosso, Star Trek, alguma coisa assim, da Jornada nas Estrelas, aquela bosta, tá? Mas embora a atriz é muito bonitinha, Blaze Bernard, Fred Wind e Mickey Hughes como Cage Creed. Esse Cage Creed é o menininho, é a cota mirim do filme. O título é uma gráfica sensacionalista de cemitério de animais. O filme foi lançado em 21 de abril de 89 e arrecadou 57,5 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 11,5 milhões. Uma sequência, Cemitério Maldito 2, foi lançada em 1992 e uma segunda adaptação cinematográfica foi lançada em 2019, que é o remake, que inclusive é uma bosta. Eu não assisti e nunca vou assistir. Enfim. Bom, agora eu vou começar a comentar sobre o filme em si. Cemitério Maldito é um filme que eu não li o livro, tá? E muitos falam que o livro é mais completo do que o filme, mas tem obras literárias que a gente lê e a gente não gosta muito, e a gente precisa assistir, a gente acaba assistindo o filme, porque o filme é mais degustante. Tá, mas aqui no caso eu não li o livro da obra original de Stephen King de 1983, do qual esse filme de 89 foi baseado. E o filme ele tem uma história até fácil de entender. Um casal, que é o casal Creed, um rapaz, né, um doutor de medicina, doutor, essa personagem do Jornada nas Estrelas, acho que é Jornada das Estrelas, eu sei. Enfim, eu não conheço muito, não conheço nada de Star Wars, essa babaquice sempre chama bosta, enfim, mas a atriz é bonitinha, Denise Crosby, mais dois filhos, uma menina e um menininho, que é o Cage. Eles se mudam para uma casa, e aí eles acabam conhecendo o vizinho, tanto quanto peculiar, né? A gente olha para o ator, né, o porte expressivo do ator, a gente meio que nota que tem uma coisa errada com aquele cara ali. Errada não, né? Errada assim no sentido dele ser até um cara meio que estranho, assim, né? Quase próximo de ser uma espécie de criatura, porque o cara o porte expressivo do ator, ele é bastante chamativo, tá? Então é uma coisa que esse filme tem de bom. Aí eles fazem amizade com esse vizinho, e o cara ali, né, o doutor em medicina, ele tem aquela função, né, de tratar de alguns pacientes que sofreram acidentes, né, enfim. Aí tem um cara que sofre um acidente e ele não consegue salvar a vida desse cara, e aí ele meio que se sente culpado, já tô dando spoilers do filme aqui, né, mais um spoiler de leve, ele se sente culpado por não ter salvo a vida desse cara, quando depois a gente descobre que o espírito desse cara ele incorporou. E aí eu não vou dizer mais nada, mas o espírito do cara acaba aparecendo em diversas tomadas do filme, diversas cenas, na verdade, né? Ele acaba aparecendo ali. E, enfim, né? É um filme de zumbis. E aí fica esse casal, né? O casal decide explorar um tal cemitério de animais, onde é dito pelo vizinho que esse cemitério ele já não é o lugar assim que as pessoas devem se aproximar, mas a gente sabe que todo filme de terror tem os famosos curiosos que vão se aproximar do local sabendo que vão tomar no cu de uma forma literalmente falando, né? Sabendo que eles vão tomar no meio do cu, literalmente, quando coisas começam a acontecer ali. Enfim, é um cemitério de animais. E aí, cara,
quando ocorre, né, ou mais algum spoiler do filme, quando ocorre um problema do gato, né, de estimação do casal, tá? Esse casal, ele acaba sofrendo um acidente, porque o filme tem algumas cenas bastante intensas, como por exemplo, os caminhões que passam, né, numa rodovia ali, numa rua, né, e quando o pessoal vai atravessar ali, tem que ficar muito ligeiro, né, olhar para os dois lados, para ver se não vê um carro, um caminhão, mas aí aqueles caminhões passam a toda ali, né? Enfim, eles precisam tomar muito cuidado. Infelizmente, quando o gato vai brincar ali, o gato não está acostumado com a casa, né? Acabou de se mudar para uma nova casa. Infelizmente, o gatinho de estimação ele é atropelado. E aí o que acontece, né? O doutor, né? E mais esse vizinho, eles acabam enterrando o gato no cemitério de animais. E quando eles enterram o gato no cemitério de animais, a gente não precisa se estender aqui sobre o que acontece depois disso, né? O que se sucede depois que o gato é enterrado nesse cemitério, que inclusive é um cemitério indígena. Tá? Enfim, todas as pessoas que morrem ali, na verdade, animais. Os animais que morrem são enterrados nesse cemitério para permanecerem em paz. Enfim. Só que aí, como todo filme de zumbis, nem mesmo o animal sendo enterrado, ele não, quando um animal é enterrado, ele não se encontra em paz. Ele acaba, né, ressuscitando, mas não como antes. A personalidade do animal, né, na verdade o comportamento do animal muda de forma um tanto quanto brusca. E aí ele já não é mais aquele gatinho de estimação. E depois nós temos uma cena muito intensa desse filme, que na minha opinião é a cena mais assim arrebatadora do filme, né? Enfim, de vários atos do filme, né? Enfim, o filme tem 3 atos ali, tá? Passa muito rápido. De vários atos do filme, essa cena do filhinho menor, né, do casal, que é o Kate, ela é a cena mais arrebatadora do filme. Que quando o casal está acampando ali, né? Enfim, tendo momentos ali de diversão e tudo mais, levam até o vizinho com eles. O Cage, esse molequinho, ele acaba, né, tentando pegar uma pipa, né, um quadrado que solta da mão dele, né? A linha solta da mão dele. Aí quando ele vai pegar a pipa ali, cara, passa um caminhão, um gordo, sem vergonha, né? Sem vergonha assim, falando aqui dentro do que o filme quer passar, né? Um cara gordo ouvindo Ramones, uma trilha sonora do Ramones. Que o Ramones tem bastante influência nesse filme aí, né? Enfim, tem muito de Ramones nesse filme, trilha sonora, Pet Sematary e tudo mais. Mas aqui o cara do caminhão gordo ali cantando. Eu vou falar, pessoal, não me entendam mal, mas é até uma cena até meio, apesar de ser uma cena arrebatadora, é uma cena até engraçada. O cara tá lá, né? Tirae, punk rockin' tirae, punk rockin' tirae, vou atropelar o Cage. tô zoando, cara. O cara começa a ouvir o tema dos Ramones ali, né? Enfim, né? Aí o Cage está na frente do caminhão, cara. E o caminhão passa a toda por cima do menino. Puta que pariu, que cena foda aquela lá. Hoje mesmo, acho que essa cena seria, não sei, né, de alguma forma censurada, tá? Inclusive quem exibia esse filme na época era o Corujão da Globo, né? Aí o caminhão passa, mas a gente não vê, obviamente, o caminhão passando por cima do filhinho mais novo, né, cara? Nossa, aí depois a gente só vê o tênis do menininho lá sendo jogado ali com um pouquinho de sangue. E o caminhão, né? O motorista do caminhão também toma no cu, né? Porque o caminhão acaba virando ali. Já tô praticamente contando o filme todo. Já tô contando o filme todo aqui. Foda-se, cara. É um vídeo descontraído aí. Enfim. Aí o que acontece, né? Aí temos aquela solução previsível. Uma solução previsível, mas eficaz. Ela é eficaz aqui na trama do filme. O doutor ali, né? O cara já tava. Ele já tava meio que não se dando bem, né? Com a ressurreição do gato de estimação. Aí quando morre, quando acontece isso com o filhinho, né, ele dá até um grito ali na câmera lenta, lá, quase sem voz, o cara. Sem voz assim, do jeito que ele fala, o ator, ele.
Aí aparece as cenas do menininho ali, né, tendo os bons momentos com a família. O cara já tava, né, já tava totalmente transtornado, né, com o que aconteceu com o gato, a ressurreição do gato repentina, a mudança de comportamento do bichinho. E aí acontece isso com o filho do cara, velho. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o menino, Kate, e vai enterrar nesse cemitério, cara. E o que acontece depois, eu não vou dizer aqui, né? Mas você já tem uma base de que quando o menino ele parte para o plano da ressurreição, ele acaba ressuscitando daquele cemitério, né? Ele já não é mais aquele menino de antes. E aí esse menino, um ator muito bom, né? Muito bom ator, cota mirim do elenco. Ele começa a deixar o espectador apreensivo. E como já disse aqui, né, várias tomadas do filme, várias cenas do filme, nós temos aquele personagem cuja a alma incorporou, né, cara? O lance de incorporação. Aí o que acontece? Bom, não precisa nem falar, né, cara? Todo filme de zumbis tem isso, a ressurreição. Nós tínhamos ali na Noite dos Mortos-Vivos, zumbis, devoradores de carne. E depois nós tivemos, né, zumbis, né, naquela uma espécie de sequência, a Volta aos Mortos-Vivos, zumbis que devoravam cérebros. E depois nós tivemos dentro da Volta aos Mortos-Vivos zumbis que eram difíceis de matar, né, cara? Difíceis de matar. E aqui nós temos pessoas que são enterradas no cemitério de animais e que ressuscitam Como que eles ressuscitam? Não vou dizer aqui. Eu não vou dizer, galera. Mas você já tem uma base, né, de como eles podem se ressuscitar. Ressuscitam aqui, na verdade. Né? Então, não preciso nem dizer aqui, beleza? Então eles ressuscitam, cara, e não como antes. E aí o filme, né, tem aquele final impactante. Eu não vou contar como termina, tá? Mas ele leva para uma sequência. E essa sequência, que seria pela ordem Cemitério Maldito 2, Pet Sematary 2, é a sequência que eu vou comentar na próxima sexta, encerrando o gênero de zumbis na Maratona Sexta-feira do Terror. Mas a maratona vai continuar. Bom, Cemitério Maldito é um filme que hoje a Rede Brasil exibe, né? Enfim, mas pra quem assistiu não vai ficar dependendo de Rede Brasil, né, cara? De RBTV. Até porque assistir os filmes da Rede Brasil, cara, é um porre. Tem propaganda, tem merchan, tem aquelas merda de igreja fazendo divulgação ali, né? Enfim, vai assistir em Blu-ray, vai assistir em 4K, vai assistir numa qualidade, né? Uma qualidade superior, tá? Então, o Cemitério Maldito, eu não li o livro, é um filme que eu avaliaria como nota 9.8, um filme bom, não é tão nojento, mas ele não é tão nojento quanto os outros filmes de zumbis, né? Ainda mais aqueles do George Romero, cara, não é um filme visceral, mas é um filme que ele tem uma história bastante intensa e um final bastante intenso, isso que é o mais importante. Foi uma boa adaptação da obra de Stephen King, beleza? Então, continue acompanhando o canal, que sexta-feira que vem eu volto para falar de Cemitério Maldito 2. Eu sou o Taper60 e você está no canal Taper60.